Vamos cantar desse Jesus que é tudo na nossa vida. Tudo. És o noivo que estou a esperar. Com a minha luz vou te aguardar. É semeador que está a semear, que teu fruto vem em mim brotar. Tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim. Jesus Cristo, tu és noivo semeador, o meu Pai, meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Ele é o Pai que espera você voltar. És o Pai que vem pra me abraçar quando volto para o meu lar. És o bom pastor que vai me encontrar se o caminho não sei mais achar. Tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim.
Amém? Que você coloque tudo que você tem aos pés do Senhor e permita que Ele seja tudo na sua vida. Olá, um bom dia para você e um feliz sábado. Que bom, não é? Acordar num sábado e ter a certeza de que esse vai ser um dia na presença do Senhor. O que nós desejamos para você é que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, que esse seja um dia de uma comunhão extraordinária com Deus. É a partir desse momento que estamos começando, durante todo o dia, durante o culto que teremos logo a seguir, durante as atividades da tarde, em família, que seja um sábado muito abençoado. Nós somos muito felizes porque estamos aqui em nosso terceiro dia, começamos na quinta-feira com a professora Thelma. Ontem tivemos aqui o pastor Maurício Lima, o nosso líder para toda a União Central Brasileira. E hoje nós temos aqui para conversar com a gente também uma pessoa que é muito especial e nós vamos apresentá-la daqui a alguns minutos mais. Mas quero cumprimentar aqui você que já está conectado conosco. E não esqueça, olha, acorde o seu amigo, mande aí o link para ele, diga, olha, começou o culto dos 10 dias de oração. Estamos prontos aí para juntos analisarmos mais um tema importante da nossa revista Famílias Fiéis até o Fim. Temas extraordinários, não é? Então, hoje vai ser mais um dia maravilhoso, não é, pastor Hernani? Bom dia, bom sábado. Bom dia, bom sábado, pastor Elias. Bom sábado para você, rebanho do Senhor. E eu imagino que agora você, a esposa, já está com o celular do ladinho enquanto seca o cabelo, arruma as crianças, coloca tudo para funcionar, e é assim mesmo. O importante é que você está nos ouvindo, seja agora, se você já compartilhou com a sua família, um momento especial, mande para os seus amigos, no seu grupo social, no seu grupo da família, no seu grupo aí, seja qual for, porque esse é um momento especial. E hoje, no dia do Senhor, nós vamos ter uma conversa muito gostosa. Então, vem, já se inscreve aí no nosso YouTube, você já pode nos seguir também, o perfil no Facebook e também no Instagram, acompanhando as postagens e ficando por dentro de tudo que a igreja do NASP Engenheiro Coelho produz, pensando em você e em sua família para aproximar-nos do nosso Deus. Então, pastor Elias, hoje é um dia muito especial, porque daqui a pouco ainda tem o culto. Tem o culto, né? Não apenas especial, como um tema especial do nosso estudo hoje, atividades espirituais em família. Que tema, hein? Maravilhoso, né? Li a revista, anotei muita coisa. O senhor gostou do tema, pastor? Eu amei o tema. Eu gostei demais do tema e eu acho que vai dar muita conversa hoje sobre esse tema, né? E para a gente falar sobre ele, nós temos aqui uma pessoa muito especial. Muito. Professora Sara Lima. Feliz sábado, bom dia. Feliz sábado, pastor Elias. É uma alegria estar aqui com vocês. O pastor Hernani também. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado aos nossos irmãos que estão nos ouvindo. Eu tenho a honra e a satisfação de estar aqui com os nossos irmãos pastores aqui, com vocês também. E eu tenho certeza que Deus tem bênçãos reservadas para nós neste dia tão especial, que é o dia do Senhor. Com certeza. E também com este tema tão importante, não é? Importantíssimo. A gente que está feliz, Sara, por você estar conosco. Ontem o seu esposo já esteve conosco, foi muito bom. Já tivemos assim um feedback muito positivo, né, do culto, foi muito abençoado. E eu imagino que esse nosso momento também será muito abençoado. Mas ele falou assim ontem com um orgulho assim muito santo, né? Um brilho nos olhos, né? A minha esposa vai estar aqui. Um tom apaixonado, eu senti. Apaixonante, né? É isso mesmo. Falou dos netinhos e como é que está sendo essa história. Tem netinho novo aí, não é, Sara? Uma bênção. Nós temos temos 3 netos, né? Como ele disse, e temos um netinho agora, que é o Cadu, que tem 1 mês e 20 dias. E vocês conheceram há pouco, né? Tem pouco tempo, devido à pandemia, esperamos um pouquinho e fomos lá agora, há 2 semanas atrás, estamos muito felizes. E nada melhor do que uma família linda como essa, abençoada, para falar
conosco sobre atividades espirituais em família. Para aqueles que não conhecem a professora Sara atualmente ela está na liderança ministerial das esposas de todos os pastores do estado de São Paulo. Que tarefa, hein, Sara? Que desafio, hein? Uma bênção, um grande desafio, sem dúvidas, mas eu fico muito feliz porque eu aprendo muito com elas, pastor. De verdade. Semana passada, aliás, semana passada nós estivemos juntos, a Thelma e eu, estivemos com o grupo da APSO e foi muito gratificante, sabe, pastor? Falamos sobre missão e foi muito gostoso estar com aquele grupo. E Deus tem abençoado essas mulheres tão especiais que são vocês, esposas de pastores. E Deus tem te abençoado também, né, Sara, nessa missão que é um desafio, mas é uma missão muito gratificante, né? Que Deus continue conduzindo você nessa liderança espiritual. Obrigada. Que Deus abençoe muito. Bom, nós temos esse tema que é intrigante, mas é um tema que a gente vai conversar de maneira muito tranquila. E vamos falar de assuntos aparentemente simples, mas de temas profundos e muito importantes e relevantes para o desenvolvimento espiritual da nossa família. E antes de a gente começar o nosso estudo, como temos feito, pastor Hernani, nos abençoe, por favor. Oremos. Grande Deus, louvamos o teu nome porque o Senhor é tremendo. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos. Muito obrigado por esse dia especial. E hoje, em especial, pedimos que o Senhor sonde o nosso coração, pois teremos uma santa ceia daqui a alguns minutos. E pedimos que o Senhor nos purifique dos nossos tropeços no caminho da vida cristã. Para este momento, pedimos a tua bênção sobre a professora Sara, que irá compartilhar numa conversa aqui entre nós, da qual convidamos a tua presença a se fazer conosco. Amém. Perdoa os nossos pecados, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Hernani. Eu quero começar, como já fizemos nos 2 dias anteriores, lendo da nossa revista aqui 2 temas, 2 textos bíblicos. O primeiro, Josué capítulo 24, versos 14 e 15. São 2 versos muito conhecidos, mas eles nos trazem uma reflexão muito profunda. Josué diz assim ao povo: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um texto extraordinário, né? A gente vê tantos cartazes, posts e tantos desafios aí espirituais com esse texto, que a gente sabe praticamente decora. Adesivo em carro, adesivos caminhão, em carro, tudo enfim. isso aí. Mas é porque ele é muito importante mesmo, né? Quer dizer, Josué se coloca como um líder espiritual diante da nação e ele faz uma exortação à nação. Quer dizer, essa exortação chega a nós hoje também com a mesma força, com o mesmo peso, com o mesmo desafio, não é? É uma escolha. Servir ao Senhor é uma escolha. E essa escolha pode ser individual, coletiva ou familiar. E é interessante quando Josué coloca isso, né, professora Sara? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Naturalmente que aí o papel do sacerdote, não é, do homem que se coloca diante de Deus como intercessor da sua família, mas independente, eu acho que esse é o consenso da família de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ele faz isso de forma voluntária, total, integral, e naturalmente Deus retribui à sua família tudo isso que ele coloca diante de Deus como oferta pela vida dele e dos seus queridos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que coisa linda, não é? E olha, pastor, eu até vou acrescentar o seguinte: Josué, ele se coloca para ser diferente
da cultura que ele está enxergando que é contrária à vontade de Deus. Então não é uma decisão fácil. Não. Ele está dizendo assim, ó, a minha família vai ter um comportamento diferente. A minha família vai seguir uma linha diferente. Então nós encontramos uma decisão corajosa de um homem que diz que a sua família iria agir diferente do que as outras famílias que rodeavam, que seus vizinhos e amigos viveriam. É um desafio muito grande. Porque hoje todo mundo quer ser igual a todo mundo. Ninguém quer ser diferente. Eu acho extraordinária essa passagem, pastor Hernani, porque é o seguinte, nós sabemos claramente que Deus escolheu o seu povo para servi-lo, para adorá-lo. E aqui nós vemos em Josué, que foi lida essa passagem, um alerta, né, que ele está dando também para o seu povo, porque ele via que eles estavam se desviando dos caminhos. Então ele fala assim, olha, se vocês não querem servir aos outros deuses, aí é responsabilidade de vocês, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Então, nós devemos ter este alerta da Bíblia aqui, quando Josué fala, né, que nós devemos ser fiéis. Escolham hoje a quem sirvais, qual os deuses que vocês vão escolher. Porque quando nós falamos assim, quais os deuses, porque nós podemos colocar um outro Deus na nossa vida, né? Que não seja o verdadeiro Deus, o Criador. Aquilo que tem ocupado o lugar de Deus, ele se torna um Deus na nossa vida. Então, nós precisamos realmente ter este alerta e vivenciar essa comunhão com o nosso Deus e ser uma influência para outras nações. Porque o que aconteceu com o povo? Eles não estavam influenciando, eles estavam deixando ser influenciados com os costumes que o povo estava vivendo ali. Então, esse é um perigo também para a nossa vida. Então, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e é isso que você, querido irmão, deve fazer. Não importa o que os outros escolham, mas a sua escolha sirvam ao Senhor fielmente, com integridade e com amor de todo o coração, como foi dito ontem, né? Que lindo, né? Muito que bem. Maravilhoso. Tem um texto Tem aí, um pastor? texto aqui, Segundo 2 Samuel, capítulo 7, versos 11 e 12, o contexto 6. aqui. 6. 6. Eu falei? 7. Ah, obrigado. Era para ver se eu estava ligado. Porque está muito cedo, é para ver se a gente está acordado mesmo, né? Vamos lá. Então, aqui, o contexto é a devolução da arca dos filisteus para o povo de Israel, né? E vai dizer assim, no verso 11 do capítulo 6. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então, avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Então aqui nós percebemos que onde a arca de Deus, onde a presença de Deus está, tudo é abençoado. Obed foi abençoado e Davi queria essa mesma bênção, não é? Verdade. Então nós percebemos aqui a importância de termos o nome de Deus sendo invocado no nosso lar. Onde Deus é invocado, sua presença, por amor do seu nome, como foi dito aqui, ele abençoa o lar que ele é invocado e se faz presente. Eu gostei do que você disse. Aonde a presença de Deus está, tudo é abençoado. E nós vamos falar sobre coisas espirituais hoje, Verdade. Que envolvem realmente a presença de Deus. Sem a presença de Deus, você não consegue desenvolver nenhuma atividade espiritual, né? Deus é fundamental no exercício dessas atividades espirituais em família. Então, eu vou começar perguntando uma coisa aqui para a professora Sara. Qual deve ser, Sara, a nossa primeira atitude se nós queremos ter uma família espiritual? Pastor, a comunhão com Deus, ela é a base de tudo, não é? Então, ter um sacerdote, e isso é bíblico, o homem ele deve ser o sacerdote do lar. Nós sabemos bem da realidade em que nós vivemos, né, nesse século, que às vezes muitos pais saem bem cedo. Então, a mãe deve ser a sacerdotisa ali, fazer aquele papel, mas que a família jamais ela possa deixar de lado em algum momento o culto familiar,
O culto familiar, ele é a base da vida cristã. Porque ali, e nós vamos ver um pouquinho mais para frente a questão, a igreja, cada lar é uma igreja. E quem são os administradores ali dessa igreja? São os pais. O fortalecimento, né, da vida cristã, ela é dada através do culto familiar, a importância, e principalmente os pais que têm filhos pequenos, jamais deve deixar de lado essa importância de passar isso para os filhos, porque os filhos, eles vão crescer ouvindo do amor de Jesus, eles vão fortalecendo a sua fé. Às vezes a gente acha que pela criança ser pequena, ela não entende. Ela entende sim. Ela entende e passa a amar a Jesus. Mas isso é a partir dessa comunhão. Criança é uma esponja, né? É uma esponja. E nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes de começarmos o nosso culto, né? Sobre esse detalhe de como as crianças, elas absorvem, como elas têm essa mente totalmente aberta a tudo aquilo que vê, que ouve, que sente. Uma criança é muito sensitiva e a criança, ela tem essa percepção espiritual do jeito dela, não é? Eu estou revivendo isso agora com o meu netinho, né? Coisas que eu já tinha até me esquecido de como era, né? Quando as minhas filhas eram pequenas, e que a gente levava muito a sério essa questão do culto com elas todos os dias, de ensinarmos a questão da Bíblia, de orar, de cantar, recitar versos da Bíblia, decorar versos da Bíblia. Eu estou revivendo isso com o meu netinho agora. E é impressionante que quando você diz assim para ele, vamos orar, as mãos já se colocam. É lindo impressionante. Demais de ver. As mãos já se colocam. E é interessante que ele tem uma posição que quando a gente diz vamos orar, ele já se ajoelha e coloca a cabecinha no chão, como se fosse de reverência. É impressionante como as crianças absorvem. Conhece as histórias da Bíblia, já começa a ter uma percepção. Mas como que se constrói isso na vida de uma criança? Se nós não dedicamos tempo para elas, tempo de qualidade, não é? Porque a gente acha que qualquer tempo serve, né? A gente tem que dedicar tempo de qualidade para os nossos filhos, tempo para cultivar neles o senso da presença de Deus e de que Deus merece parte do nosso tempo para adorá-lo. Então isso é muito importante. Seu netinho não tem nem 2 anos, né? E ele não aprendeu isso sozinho. Então a gente vê a importância do papel dos pais, até mesmo dos avós, né? Eu também estou tendo essa honra, esse presente que Deus nos deu, né? A mim e meu esposo, de estarmos morando aqui pertinho de um dos netos, né? De uma netinha, e vivenciar isso, né? Ver ela acompanhando as histórias da Bíblia, ela começando a contar as histórias. Então a base é realmente o culto familiar, a dedicação da Bíblia Pastor em família. Antes até, eu sei que você está querendo perguntar algo importante para a professora Sara, eu quero apenas fazer menção aqui a uma das muitas citações que nós encontramos na revista aqui desse momento, desse dia, aonde no livro E Recebereis Poder, página 140, Ellen White diz assim: em todo lar cristão, Deus deve ser honrado pelo sacrifício de oração e louvor de manhã e à noite. Cada manhã e cada noite devem acender a Deus fervorosas orações pedindo sua bênção e orientação. O Senhor do céu passará por alto tais lares sem deixar ali alguma bênção? Jamais. Ela diz não, em absoluto. Anjos ouvem as manifestações de louvor e a oração de fé. Eles levam as petições àquele que ministra no santuário em prol do seu povo e apresenta seus méritos em favor dele. E ela conclui o pensamento dizendo: a oração genuína se apega à onipotência e concede vitória aos seres humanos. Ajoelhado, o cristão obtém forças para resistir à tentação. Então, de manhã e à noite, que coisa importante, não é? Ela chama de sacrifício de oração e louvor, Sara.
Por favor, professora. Às vezes algumas pessoas acham, né, que o culto em família deve ser aquela coisa longa. Não é. E eu fico muito feliz, assim, nós como casal, né, eu e meu esposo, a primeira coisa que nós fazemos, já temos ali, já levamos à noite, né, já temos ali a nossa lição da escola sabatina, já temos ali um livro do Espírito de Profecia, nós lemos juntos todas as noites. O nosso culto da noite são algumas páginas do livro do Espírito de Profecia. E nós estamos lendo Testemunho para a Igreja. Pastor, que bênção! Nós estamos justamente nessa semana lendo um capítulo que fala sobre a leitura da Bíblia, a importância de nós estudarmos a palavra de Deus. Então, tem sido muito bom para nós. E agora, pela manhã, nós lemos apenas a meditação juntos, e ali mesmo na cama, depois, cada um faz a sua devoção pessoal. Geralmente a gente levanta também, eu tenho o costume de levantar mais cedo, para eu ler outras coisas espirituais e ter o meu momento de oração com Deus antes deste horário juntos. Mas tem sido uma bênção para a nossa vida, já fazemos isso há muitos anos no nosso ministério, e eu confesso dizer uma coisa. Logo no início do nosso ministério, nós não fazíamos isso. Não fazíamos este momento à primeira hora do dia. Fazíamos sim o culto familiar, fazíamos a nossa devoção pessoal, mas não tínhamos um horário estabelecido. Pastor, depois que nós passamos a fazer isso na nossa vida, é a primeira coisa do dia, é este contato com Deus, sabe? E à noite, antes de deitarmos, lermos o Espírito de Profecia tem sido uma grande bênção para nós. Com certeza. Muito bem, e eu até recomendando, né, de repente, as pessoas que estão nos assistindo, falam assim, olha, pastor, para os adultos fica mais fácil, como é que eu faço para lidar com meu filho? Quero ter um filho, meu filho é pequeno. Eu tenho uma recomendação para você. Leia o livro Orientação da Criança. E você vai saber como fazer o culto com o seu filho. Vai saber como ele absorve a palavra, as palavras sagradas. Então, não fique batendo cabeça, você não precisa. Você não precisa ir acerto e erro. Você pode acertar seguindo a orientação que Deus deu a como educar espiritualmente as nossas crianças. Procure o livro, você acha em PDF, não é pirata, você acha que está disponível em PDF para você, você encontra físico. Orientação da Criança, é a minha recomendação para você. Pastor Hernani, na página 360, realmente eu me deparei com esta parte que eu achei fantástica. Eu não tinha ainda visto este texto aqui, que diz assim, olha, de manhã e à tarde, o universo celestial toma nota de cada família que ora. Olha que coisa fantástica. Então, o universo celestial, ele está atento se aquela família é uma família realmente que ora e está sendo registrado, não é? E o interessante também, a questão da família que tem filhos pequenos, é importante que as crianças participem do culto familiar, assim, tendo uma participação, que elas possam fazer perguntas, ou que os pais, eu me lembro muito bem, até às vezes eu nem gostava muito disso. O que meu pai fazia? Quando ele lia um texto, ele lia ali a meditação, ele me perguntava, o que você entendeu? Eita. E às vezes, né? Então, para a criança, isso é especial, essa participação. E o culto, ele não deve ser longo. Ellen White, ela fala, deve ser um culto agradável, um culto, mas que seja, assim, delicioso, atrativo, né? para a criança. Atrativo para a criança, né? Porque o culto, e acho que isso é um ponto importante, eu escuto alguns pais falando assim, não, eu vou fazer o culto para as crianças. Não, o culto não é para as crianças. O culto é para Deus com as crianças. Isso. Então é importante que esse culto seja pensado em honrar a Deus através das crianças também. E a senhora falou uma coisa que eu achei fantástico,
que às vezes a gente está lá, a família está lá quietinha, sabe, professora Sara, pastor Elias, estão lá quietinhos, fazendo o culto deles e pensando assim, olha, ninguém sabe o que a gente está fazendo, como nós vamos influenciar nossos vizinhos se ninguém sabe? E essa citação que a senhora usou foi fantástica. Deus, Ele sabe, Ele anota. Existe um movimento celeste quando há uma ação terrestre em nossas famílias, né? Eu não sei para vocês, mas isso causa um pouco de medo e terror. Porque para quem faz, amém, louvado seja Deus, Ele sabe. Para quem não faz, no final, no juízo, vai ter uma cobrança dos filhos, esposa ou marido que se perderam pela falta dessa comunhão, não é mesmo? Sim, e às vezes muitos pais, eles se entristecem, às vezes, a gente sabe que nem sempre é por isso. Quando alguns filhos saem da igreja, que alguns pais pedem oração pela igreja, pelo filho que saiu da igreja. Às vezes é um pai dedicado, mas foi uma decisão, uma escolha de um filho, né? Sim. Que cresceu, escolheu. Mas muitas vezes também pode ser porque ele não vivenciou aquilo dentro do lar, ele não teve uma base. Então, a importância de ter essa base dentro do lar, sabe? Estruturar, pelo menos você, como pai, fez a sua parte. Então, você não vai ter que prestar conta. Aliás, todos nós vamos prestar conta a Deus dos nossos filhos, como nós educamos os nossos filhos. Mas, se você fez o seu papel como pai, você está ali livre não há peso de consciência. Não há peso de consciência. É verdade. Então, é muito importante que você trabalhe. Então, se o filho ele cresce, que ele vê o pai orando, a mãe orando, que ele sabe que tem uma comunhão com Deus, isso vai fortalecer a vida espiritual da criança ou do jovem, não importa, porque a idade ela vai sendo fortalecida cada vez mais quando essa criança ou esse jovem ele vive isso dentro do lar dele. É verdade. Agora, professora Sara, tem um ponto importante. A gente está falando de culto, está falando desse processo, né, de relacionamento com Deus em família. A igreja, ela é um reflexo das nossas famílias. A gente poderia dizer que, de repente, a mornidão que muitas igrejas vivem, não é? Esse processo de falta de poder que muitas igrejas às vezes têm. Poderíamos dizer que isso é um reflexo da falta de poder e da falta de comunhão que as famílias também têm em casa? Com certeza, pastor, porque olha, a gente já ouviu essa frase, né? Uma igreja que ora é uma igreja de poder. Sim. Aí eu pergunto, quem é a igreja? A igreja sou eu, não é? A igreja sou eu. É você, pastor Hernani, é você, pastor Elisa, o senhor, pastor Elias. A igreja somos nós, sou eu individualmente. Eu até nem gosto muito de usar o somos nós, porque quando eu falo assim, somos nós, eu acabo transferindo a minha responsabilidade para o outro. Mas a igreja sou eu. Então, se eu sou uma mulher de oração, se o meu esposo é um homem de oração, a minha igreja, o qual eu frequento, e se cada membro que frequenta aquela igreja dentro de casa é alguém que vive a oração, vai ser uma igreja de poder, porque eu sou a igreja. Então, isso tem um reflexo muito grande dentro da família de Deus, que é a igreja, uma igreja de poder, eu orando. Inclusive, lá em orientação à criança, ela fala assim, olha, nenhuma pessoa pode levar para a igreja uma influência que não exerce na vida doméstica. Então, se eu não vivo isso, como que eu vou lá na igreja? Às vezes é até fácil, né? Porque hoje podemos usar máscaras, né? Mas assim, ser um verdadeiro cristão, aonde que eu vivo o verdadeiro cristianismo? Dentro de casa. É dentro de casa. É lá que eu vou realmente dizer quem eu sou, se eu sou um verdadeiro cristão. E os pais, os filhos, eles veem isso e sabem disso. Uma vez eu estive numa reunião que nós estávamos participando e eu estava conversando com
com uma pessoa ali que estava participando dessa reunião e ele falou assim, esses dias eu encontrei com um amigo que tinha muitos anos que eu não via. E eu perguntei para ele da família, como ele estava, como estava a família, os filhos. E aí aquela pessoa falou para ele que ele estava muito triste porque o seu filho havia saído da igreja. E aí aquela pessoa que estava conversando, ele falou que ficou triste, né, de saber, porque viu crescer aquele juvenil ali. E aí este amigo dele falou para ele assim, olha, o que mais me entristece é porque meu filho falou para mim que ele saiu da igreja por minha causa. É a coerência, pastor. Os filhos, se eles não veem a coerência dentro do lar, eles não vão falar assim, meu pai é uma coisa na igreja, mas dentro de casa ele não é esse homem de oração, ele não é esse homem cristão que ele apresenta ser para a igreja. Então, a coerência fala muito. A igreja reflete a família, assim como a pátria reflete o que a sociedade é, não é? Então, se nós temos famílias consagradas, dedicadas, nós vamos ter igrejas consagradas e dedicadas. Daí a importância de nos firmarmos como família para refletirmos em família. E você tocou num ponto, logo que você começou aí a conversa, falando sobre um outro tema, que cada família é uma igreja, não é? E isso é muito importante. E eu acho que vale a pena a gente reforçar isso, porque às vezes nós não temos essa noção de que a nossa família é um pequeno rebanho que Deus nos confiou. E nós pais somos responsáveis até um certo momento da vida dos nossos filhos pelas suas decisões, somos responsáveis por aquilo que eles fazem, nós incutimos neles os princípios, os valores. Agora, há um momento na vida em que eles vão tomar as decisões deles e nós já somos desresponsabilizados desse processo, mas diante de Deus, nós como pais, como sacerdote, como mãe, nós temos um papel fundamental na estrutura espiritual dos nossos filhos. E esse primeiro rebanho, né, pastor Hernani, deveria ser a nossa primeira preocupação. Eu vejo que às vezes, nada contra pessoas que fazem trabalho missionário, que fazem missão, que vão para outros lugares, que são missionários respeitados pela igreja, mas antes de sermos respeitados pela igreja por sermos missionários em campos missionários, deveriam ser respeitados por sermos missionários dentro da nossa casa, cuidando do nosso rebanho, cuidando dessa pequena igreja que Deus nos confiou, que Deus nos deu como uma dádiva, e nós seremos responsabilizados por isso. Então, eu penso assim, professora Sara. Sem dúvidas, eu acho que Deus vai cobrar de nós como pais, né? Então, por isso, para você que é pai, para você que é mãe, tenha isso em mente. Os seus filhos, eles têm vivenciado realmente a religião dentro do lar. Vocês, no caso, como um casal, isso é presente na vida, no lar de vocês. E é interessante também que Ellen White fala que, para aqueles que têm filhos pequenos, né, sempre pedir ou convocar a presença dos anjos, né, diante das crianças, né, porque acho que as crianças gostam muito de ouvir isso, essa palavra, né, que os anjos estão cuidando. Então, sempre pedir que os anjos estejam presentes e que essa atmosfera seja algo real dentro do lar, a presença de Deus no lar das famílias cristãs, né? Pois não, pastor? A gente está falando aqui do lar, da importância do culto familiar no lar, da importância do respeito no lar. E aí dá uma ideia do seguinte, que não há necessidade de uma manifestação de culto pública. O que eu faço no lar está tudo certo. Com esse pensamento, eu lhe pergunto, professora Sara, a igreja, esse convívio social, esse momento de culto coletivo, é uma opção? Ellen White fala que deve ser, por exemplo, aqui ela até menciona aqui,
deve ser uma regra, sabe, para os filhos. Quando os filhos crescem, como o pastor falou ali anteriormente, é uma escolha para os filhos. Mas, quando os filhos são pequenos, não deve ser uma escolha para ele ir ou não ir. Olha, eu estou indo para a igreja com a sua mãe, você quer ir? Não. Nós vamos à igreja hoje. Exatamente. É lógico que não como uma imposição, aquela coisa rígida, mas com amor. Porque, às vezes, se a criança não quer ir para a igreja, ela deve ir sim. Eu lembro muito bem, meu pai, ele não tinha essa opção, sabe? Nós vamos para a igreja e tem que ir. Nem o meu pai. E eu ia. E, às vezes, a gente, quando era pequeno, às vezes a gente não tinha vontade de ir, não é, pastor? A gente, às vezes, não queria ficar em casa. Mas eu não tinha essa escolha. Eu tinha que ir para a igreja, querendo ou não. Ainda mais mas que a criança ela não sabe o que quer. Eu era igrejeira, eu Sim. gostava de ir. Mas lá, uma vez ou outra, às vezes a gente tinha vontade de ficar em casa, né? Mas eu não tinha essa escolha na minha casa. Então, pais, faça com que os seus filhos vão à igreja por amor também, não por imposição. Mas quando não quiser ir, não é uma questão de escolha, né? Eles devem ir, sim, à igreja, porque é ali a casa do Senhor e é uma forma de nós adorarmos a Deus e dizer a Ele que nós o amamos. Com certeza, eu acho que a adoração coletiva, né, pastor Hernani, tem um papel fundamental na vida de qualquer pessoa, não é? Desde a sua mais tenra idade até a sua velhice. A adoração coletiva, ela é fundamental, senão Paulo não teria escrito, né, não abandoneis a congregação como é costume de alguns. Ele fala isso, né, no livro de Hebreus. Sim. Por quê? Porque a congregação, ela nos fortalece. Tá certo que a gente está vivendo um período aí de pandemia, ficamos muito tempo distantes do culto presencial, e muitos começaram até, no início, eu achei interessante isso, porque no início, muitos diziam assim, puxa vida, tá tão bom aqui em casa, eu coloco no canal que eu quero, assisto o sermão que eu quero, eu posso dormir um pouco mais tarde e tal. Eu sempre dizia o seguinte, esse é só o começo de um processo que você vai ver que ele não é bem assim. Eu dizia para as pessoas, porque muitos me diziam assim, será que eu vou sentir falta da igreja? Alguns até chegaram a dizer, olha, não estou sentindo falta da igreja. Quando eu digo igreja, espaço físico. Mas a grande maioria já mudou de ideia e entendeu a importância desse processo da comunhão coletiva. E os nossos filhos têm que ser ensinados mesmo, porque a igreja tem mecanismos especiais, classes especiais, ela segmenta fases especiais, e os nossos filhos são preparados não apenas para alguns aspectos da vida, mas a igreja consegue ter um processo holístico, né, de preparo dos nossos filhos em diferentes fases da vida, não é, pastor? Eu até, pastor, agrego o seguinte, às vezes a religião do lar forma crianças egoístas, quando na verdade a religião do lar deve mostrar a individualidade da salvação, e o convívio na igreja mostra um Deus social, um Deus que cuida de cada um, mesmo quando a minha família é diferente. Então, quando nós concentramos as atividades religiosas apenas no lar, nós podemos formar uma mentalidade de um Deus egoísta que tem que cuidar de mim. Mas quando nós vamos à igreja e compartilhamos com outras famílias uma realidade, nós vemos um Deus que se preocupa com todos, que são até diferentes de nós. Então, o convívio na igreja ajuda a entender que todos somos filhos de Deus. E eu posso ver a necessidade do outro, não é? E, infelizmente, é um momento que nós estamos vivendo, é um momento que inesperado, mas acontece, nós somos pais. Qual é a forma de nós vermos assim que os nossos filhos nos amam? É quando eles vêm à nossa casa. Eles sentem o prazer de estar na nossa casa. Esse é o mesmo sentimento que Deus tem com os seus filhos. Quando nós vamos à casa de Deus, nós estamos dizendo assim, o Senhor é importante para mim. Nós viemos aqui porque nós o amamos. Que colocação linda. Eu nunca tinha pensado por esse lado. De verdade. Porque se você tem uma filha, Muito você tem bacana. 2 filhas, né, pastor? Se sua Sim. filha nunca vai à sua casa, será que você vai dizer, poxa,
minha filha não me ama, ela nunca aparece eu amo, aqui. Eu quero as minhas filhas o tempo todo na minha casa. Entende? Né? Então, Isso acho que esse é o sentimento de Deus. O sentimento de Deus. Perfeito. Pastor Hernani, nós estamos caminhando para o final. Já, pastor? A gente não vê o tempo não passar. Acredito. Né? Mas é sábado e nós estamos falando bastante, falamos sobre a relação entre a casa, o lar e a igreja, a importância dos dois. Os dois ocupam no plano principal de Deus um lugar especial, família, igreja, um reflete o outro. Mas por ser hoje o dia de sábado, eu quero fazer a última pergunta para você, professora Sara. Nós entendemos bastante, eu não vou falar aqui como pastor, como teólogo, mas o sábado ele tem uma importância muito grande na nossa vida como cristãos. É um marco especial, é um dia especial, um dia separado, abençoado, santificado por Deus. Agora, se nós queremos incutir na mente dos nossos filhos o valor do sábado, eu tenho que fazer isso de que maneira? Terceirizar isso para que a igreja fale, para que a igreja faça, ou eu no lar tenho a maior responsabilidade de incutir a santidade, a santificação do sábado na vida dos nossos filhos? Sem dúvidas, é a nossa responsabilidade. E sabe, uma vez eu fui visitar uma esposa de um pastor que eu achei bem interessante, porque ela estava falando que o filhinho estava ansioso para chegar o sábado, porque havia um prato especial que eles só faziam no dia do sábado. Agora até eu fiquei com vontade de visitar essa família no sábado. Então, assim, fazer isso com a família, lá em casa também a gente tinha um costume de fazer um prato também especial. Não era assim todos os sábados, mas assim, fazer daquele dia um dia especial. E eu diria assim, você que é mãe, uma mesa diferenciada no dia de sábado. Eu amo mesa posta, pastor. Então, assim, se é uma coisa que eu amo fazer, é uma mesa bem posta. E o dia de sábado ainda deve ser um dia melhor ainda para fazer isso. E as crianças devem ver que aquele dia é um dia especial, né? Que nós estamos recebendo o santo dia. E esse preparativo, ele não deve começar na sexta-feira, ele tem que começar antes, ou com bastante antecedência, para que a gente possa fazer isso. E as crianças precisam vivenciar. E o triste aqui é que Ellen White diz que nós temos negligenciado a guarda do sábado, de alguma maneira. Então, a gente tem que pensar. E, às vezes, nós somos tentados a isso, e ela, nesse dia ela fala, né, a leitura dessa revista, que as nossas conversas, que tipo de conversa nós estamos tendo no dia de sábado, e essa preparação para as crianças sentirem o desejo para que chegue o sábado do Senhor. Não fazer um peso, um dia enfadonho, mas um dia gostoso. Agora, tem uma coisa importante, vale a pena salientar, pastor Hernani e professora Sara, é algo que Ellen White diz aqui no livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 290. E eu quero que você esteja atento a essa declaração. Ela diz assim, olha, que Deus, Ele requer não somente que nos abstenhamos do trabalho físico no sábado, mas que a nossa mente seja disciplinada para também pensarmos em coisas santas. E nós não deveríamos evitar fazer no sábado coisas que normalmente nós fazemos durante a semana. Então, há algumas atividades que a gente acha que é tranquilo, né? É normal. E eu vou dar um exemplo aqui, bem simples. Me permitam se eu estou errado. Mas, por exemplo, às vezes nós permitimos que os nossos filhos façam as mesmas brincadeiras da semana no sábado, pratiquem as mesmas coisas no sábado, joguem os mesmos videogames da semana no sábado, pratiquem, ou seja, o sábado precisa ter uma marca diferente. Nós precisamos criar alternativas, atividades especiais, e os nossos filhos precisam crescer com esse sentimento de que 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus.
E com isso, a gente incute na mente dos nossos filhos o sentimento de que aquele dia, ou sábado, é um dia especial. Desde o guardanapo, desde o copo, desde a mesa, desde a conversa, desde a atividade, desde os jogos. Nós temos jogos bíblicos, não precisamos jogar os mesmos jogos. Nós temos atividades em meio à natureza, não precisamos levar as crianças para um campo de futebol para jogar futebol no sábado. Nós temos tantas coisas que podem ser feitas e que levam os nossos filhos a pensarem no céu, nas coisas espirituais, nas coisas sagradas. Pois não, pastor? Nós estamos acostumados a educar nossa família com o que não pode ser feito no dia de sábado. E nós temos uma visão negativa do sábado, porque o que você vai fazer? Não, eu não posso isso, não posso aquilo, não posso aquele outro. Quando, por ignorância do não conhecimento, nós estamos privando a nossa família de atividades que podem ser feitas no sábado. Então, nós podemos, como falamos aqui ontem com o pastor Maurício, nós podemos ter um momento no sábado à tarde para passar com as nossas famílias. Passa com a família, vai na natureza. Você tem atividades saudáveis que podem. Então, sábado não é o dia de se trancar dentro de casa. Sábado é o dia de sair de dentro de casa. Então, eu acredito que para você que está chegando agora, já indiquei e vou indicar de novo o livro Orientação da Criança, para você saber o que você faz com o seu filho na infância dele, para que quando ele for grande, ele saber educar o seu neto e você assim ter uma vida, uma família com atividades espirituais que tragam Deus para mais pertinho da sua casa, para mais pertinho da sua vida. O próprio mandamento diz que o sábado é um dia santificado, não é? E nós temos que nos policiar, pastor, porque a gente tem que avaliar a cada dia. Porque todos nós cometemos algum erro, mas a gente tem que constantemente avaliar. Será que eu tenho honrado o dia de sábado? Será que, quem sabe, fazer uma avaliação, terminou o sábado? Será que eu realmente santifiquei esse dia como Deus espera de nós? Porque, querendo ou não, às vezes, cada um de nós cometemos algum erro de alguma forma, e temos que estar nos policiando para que a gente para que a gente continue santificando esse dia e honre este dia, né? Para que não se torne as coisas assim, o que tem, né? E a gente achar que é comum fazermos certas coisas e deixamos de santificar o dia de sábado como ele deveria ser santificado. Na realidade, o Deus do sábado, né? Prestar essa glória, porque esse momento da santificação do sábado é em honra ao nosso Criador. O dia é dele. É dele. Essa é a base da santificação do sábado, é para que nós possamos fortalecer a santidade de Deus, né? Exatamente. Exaltar o nome do Senhor. Essa é a proposta desse dia que o Senhor nos deu. Obrigado, professora Sara. Que momento especial tivemos nesse início de sábado. Eu não tenho dúvidas de que você foi abençoado com essa nossa conversa, você aprendeu algumas coisas, pensou em outras coisas, e eu quero desafiar a continuar pensando e buscando conhecer cada dia mais a vontade de Deus e colocando a sua família cada vez mais pela manhã, pela noite, durante o dia, explorando esse caminho extraordinário da comunhão com Deus todos os dias, preparando a sua família não apenas para essa vida, mas para a eternidade. Hoje, o nosso desafio é que você mantenha-se fiel e realize o culto familiar diariamente. Se você não tem esse hábito, você viu a professora Sara falando de coisas que não aconteciam, mas passaram a acontecer, e a gente, todo dia é dia de repensar, de recomeçar, de dar a volta por cima, de fazer algo novo. E se você não tem feito o culto familiar todos os dias, coloque isso na sua mente, no seu coração, e diga ao Senhor: Senhor, eu quero experimentar essa bênção. E você vai ver como muitas coisas vão mudar a partir da reorganização espiritual da tua vida e da vida da tua família. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um feliz sábado. E eu quero pedir então, para nós concluirmos esse momento,
que a professora Sara nos apresente ao Senhor em oração e nos abençoe ao encerrarmos este culto. Santo e amorável Pai que habita nos céus, nós te louvamos, Senhor, por estes momentos agradáveis que estivemos aqui. Estudamos um pouco do que a tua serva escreveu, inspirada por ti, sobre como devemos realmente viver no nosso lar, Senhor. Buscando a tua presença através da comunhão diária, como família, que possamos buscar mais a ti em oração, na leitura da tua palavra, que possamos honrar o Santo Sábado, Senhor. Se temos pessoas que estão nos ouvindo, que não têm praticado o culto familiar, dê forças a essas pessoas, Senhor, para que elas possam colocar em prática algo que é tão importante para o crescimento espiritual, para a vida cristã, Senhor. Porque o Senhor mesmo, o Jesus, o nosso Jesus, que veio a este mundo morrer por nós, Ele nos deu este exemplo de comunhão. E que possamos fazer o mesmo na nossa caminhada, na nossa jornada cristã. E ajude-nos a fazermos também do santo dia, o sábado, um dia deleitoso, um dia que possamos desfrutar em família e te honrar nesse santo dia. Amém. Fique com cada irmão, com cada membro da tua igreja. Fique conosco durante o restante deste sábado. Tudo entregamos em tuas mãos e desde já lhe agradecemos pelo teu amor e cuidado por nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe. Nos encontraremos daqui a alguns momentos mais em nossa primeira Santa Ceia de 2021. Estamos esperando por você. Que Deus te abençoe. E até amanhã, às 6 horas da manhã, nesse mesmo horário, quando teremos mais um momento na presença de Deus. Um grande abraço e até lá, se Deus assim o permitir. A esperança de estarmos com Cristo, ela nos faz continuar vivendo nessa terra, apesar de tanta coisa ruim, tanta coisa triste. Mas, além do lugar, imagine o momento em que você vai olhar nos olhos de Jesus. A pessoa que podia estar no céu reinando e olhando para esse planeta caído. Mas não, Ele saiu de lá e veio até aqui para morrer por você e por mim. Nós vamos poder abraçar esse Jesus. Nós vamos poder olhar nos seus olhos e vamos poder passar a eternidade com Ele. Que você nunca deixe de sonhar com esse dia, com esse encontro, porque ele está marcado. O Senhor nos prometeu.
nas nuvens.